Olá, pessoal! Você está no Diário de uma Guerreira? Eu sou a Priscila e apresento esse programa. Criei esse programa para falar um pouquinho de como é estar nas artes marciais e eu acabei costurando e costuro bastante as artes marciais com todas as coisas, né, da minha vida, profissão, trabalho, ansiedades. Agora eu comecei a fazer um curso de empreendedorismo, eu tô gostando bastante, tá me abrindo muito a cabeça. É uma área que eu gosto, empreendedorismo. Na verdade, eu sempre fui empreendedora, mas assim, eu acho que eu nunca assumi isso direito, né? É muito legal aprender, né? Fazer cursos, aprender é sempre muito legal, né? Porque abre a tua mente. No meu caso, me acalma, inclusive, me acalma. Eu gosto muito de fazer cursos, gosto muito de aprender, né? Então eu tô fazendo esses cursos de empreendedorismo porque eu acho que isso ajuda em tudo, né? Eu tô tentando. É que eu faço muitas coisas, na verdade, eu sinto uma certa dificuldade, eu não sei que negócio que eu poderia abrir assim, porque na verdade eu já sou empreendedora, né? Eu já trabalho, eu já trabalho por conta, né? Então eu já sou empreendedora, mas eu queria abrir um negócio, só que eu não sei o que eu abro, porque eu faço muita coisa, eu poderia fazer muitas coisas, né? Então é muito complicado. Quando você tem muitas opções, eu acho que é muito mais difícil quando você tem muitas opções e quando você faz muitas coisas, né? Eu acho mais fácil quando você só faz uma coisa, só tem aquela habilidade, né? Então, e você só tem aquilo, né? Quando você faz muitas coisas e você é muito hiperativa, então é difícil, sabe? Você fica um pouco perdida. É muita coisa, eu faço muita coisa, né? Eu faço muita coisa. Então, eu sempre fiz muita coisa, eu sempre fui muito hiperativa. E aí eu vou amarrar um pouco com arte marcial. Eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu fiz 3 faculdades ao mesmo tempo, né? Eu tinha 2 casas, eu leio 2 livros, 3 livros ao mesmo tempo, né? Eu gosto de fazer 3 artes marciais e 2 artes marciais ao mesmo tempo. Então, assim, é muito difícil. Então, o meu problema é que eu tenho que me centrar. Na verdade, eu tenho que cortar, né? Tantas coisas. E aí eu comecei a cortar para focar. A gente tem que focar. Não adianta. Se você tem muitas habilidades, você ser muito talentoso, você tem que focar em alguma coisa. Se você não focar, você fica perdido. Fica perdido. Então você tem que focar. Bom, gente, então o que eu tô falando é que a gente tem que ter foco. Eu vou falar um pouquinho disso aqui, eu vou trazer um pouquinho do que eu tô aprendendo sobre o marketing digital, marketing de conteúdo. Eu vou dividir isso um pouco com vocês, porque bem ou mal vocês também são empreendedores, vocês têm dojo, né? Vocês têm academia, então vocês também têm um negócio. E eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Eu vou compartilhar um pouco do conhecimento que eu tô tendo. Bom, gente, eu tô focando nos filmes, tá? Senão eu me perco, tá? Eu tenho muita coisa, eu leio muita coisa, eu faço muita coisa, então eu tenho que focar numa coisa, senão eu me perco, tá? Eu me perco. Para eu ter uma linha de pensamento, né? Então eu resolvi pegar filmes que eu gosto, e pegar elementos desses filmes e costurar esses elementos dos filmes com coisas que aconteceram comigo nas artes marciais, na vida, reflexões, né? Eu acho que está sendo interessante, está sendo um exercício bem legal para mim. E eu também estou podendo falar de filmes que eu gostei, que eu assisti. E aí vocês também, né? Ficam também tendo contato com outros filmes, né? Filmes que não só trazem essas reflexões, porque essas são reflexões que eu tive, né? Assistindo esses filmes, mas cada um vai fazer a sua leitura dos filmes. Gente, hoje eu vou falar de um filme que aparentemente parece bobo, mas é um filme bem legal. Eu gosto desse filme. Ele é um filme meio alternativo. Eu já assisti várias vezes esse filme. É um filme assim, difícil para você entender. Mas aí eu assisti esses dias novamente esse filme e eu captei. Eu consegui ler bem esse filme, entender esse filme, tá? Eu vou falar do filme Vanilla Sky, que é um filme legal, eu gosto, é um filme de 2002 e é um filme contemporâneo, é um filme meio ficção científica e fala da
criogenia, vocês já devem ter ouvido falar, né? Criogenia é um sistema quando a pessoa morre, muito caro, caríssimo, só para milionários, mas tem pessoas que fizeram já, né? Então, depois que a pessoa morre, o corpo dela sofre, né? Passam alguns produtos químicos no corpo. Logo que a pessoa tem que ser logo que ela morreu, tá? Não pode deixar passar muito tempo, tem que ser minutos depois que ela morreu. Então a pessoa é submetida, o corpo dessa pessoa, o cadáver, né? É submetido a produtos químicos e é colocado nos tubos grandes de alumínio, uma coisa meio maluca, porque para conservar esse corpo, porque as pessoas acreditam que no futuro você vai conseguir fazer essas pessoas voltarem, reviverem. É meio louco, mas é verdade, é a criogenia, tá? Esse filme vai falar da criogenia, o Vanilla Sky. Tá, então é o seguinte, é um filme de 2002, tá? É um filme em que o diretor é o Cameron Crowe, e ele tem 63 anos, tá? Ele já fez vários filmes. Ele é jornalista, começou como jornalista, né? A carreira, escrevendo em revistas de música, né? Rolling Stones, revistas grandes de música, e aí ele acabou entrando nessa área de cinema. Ele é produtor e diretor, e ele é o diretor do filme Vanilla Sky. Vanilla Sky é baseado em uma obra, em um livro, acho que espanhol, tá? Europeu, chamado Feche os Olhos, ou Abra os Olhos, eu não estou me lembrando, tá? Eu acho que é Abra os Olhos. Então, esse filme foi baseado nessa obra, né, espanhola, se não me engano, europeia, e só que ele deu uma cara mais contemporânea, né, uma coisa mais norte-americana, né, então esse filme é muito interessante, porque esse filme vai tratar de temas muito contemporâneos e que tem a ver com a gente, e você vai ver muito na arte marcial a vaidade, o ego, os sentimentos vazios, né? A falta das pessoas construírem realmente coisas, né? Então, os relacionamentos são muito vazios e são muito superficiais. As amizades são muito volúveis. É difícil, às vezes você fica a vida inteira e você não consegue fazer um amigo sincero. Na verdade, é muito difícil hoje em dia você ter um amigo sincero, né? Muito raro, muito difícil, tá? E esse filme vai mostrar um pouco isso, né? No personagem que é o David. David é o Tom Cruise, né? Que é o personagem, é o protagonista, o personagem principal do filme. E ele é um cara rico. Ele é um rico, ele é milionário, ele tem uma empresa, né? Uma empresa de mídia. E ele é muito rico. Então ele é aquele playboy, né? Ele é aquele playboy que sai, que não se compromete com ninguém, não se relaciona com ninguém. É um cara super vaidoso, muito ligado no físico, tá? Ele é um homem superficial, como muitos que a gente encontra hoje. Afinal, a gente vive numa sociedade líquida, de relacionamentos líquidos, né? Então, os sociólogos escrevem muito sobre isso, e é verdade. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que substitui muito fácil, né? As pessoas, aquela coisa sempre superficial, né? Os relacionamentos são superficiais, as pessoas são superficiais, as artes marciais são superficiais, os dojos, os senseis são superficiais, né? A gente vive numa sociedade muito de aparência e muito superficial, tá? Muito mentira. Que a gente vai entrar naquele filme, né? Na natureza selvagem, a gente vive numa sociedade de mentira, que as pessoas são de mentira, os relacionamentos são de mentira, a pessoa fala que é tua amiga, mas não é tua amiga, né? Ela é tua amiga até um ponto, né? Ela não é sua amiga no fundo, então você vai ver, você vai viver nesse tipo, os relacionamentos também são assim, né? Superficiais e substituíveis. E então, esse filme vai mostrar isso. Ele é bem contemporâneo, ele mostra bem os relacionamentos contemporâneos. Então, o Adam, ele é, o David,
esse cara, tá? Esse cara vazio, superficial, que não se envolve com ninguém, né? Ele é rico, ele acha que tudo é dinheiro, ele é muito bonito, é um homem muito vaidoso, então as pessoas acabam se aproximando dele porque ele é bonito e porque ele tem dinheiro, tá? Ele acaba, no fim, ele acaba entendendo isso, que as pessoas não estão com ele porque pelo que ele é, mas pelo que ele tem e pelo que ele oferece. Então é um homem muito superficial, tá? Então, como sempre, os relacionamentos dele são superficiais, né? Ele tá com uma mulher, mas ele não tá, né? Aí, no decorrer do filme, ele se apaixona de fato por uma mulher, porque ele nunca se apaixonava por ninguém, ele tinha relacionamentos superficiais, porque ele é um homem superficial, né? As pessoas são superficiais porque elas realmente têm pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outras. É uma dificuldade da pessoa e você já vive numa sociedade que estimula a superficialidade. Então, a gente vive nessa sociedade de mentira com pessoas de mentira, né? Pessoas que se interessam por você, pela tua beleza, pelo teu dinheiro, pelo que você pode dar para ela, não pelo que você é. Então, esse filme vai mostrar isso. Eu sei que, num certo momento, o David se envolve com uma mulher muito maluca, né? E ela realmente gosta dele, mas ele é oportunista com ela, né? Se aproveita, sabe? É aquela pessoa superficial. Ele na verdade, não entende que essa mulher é um ser humano, né? Então, ele trata ela como um objeto. E essa mulher se deprime, ela fica biruta, né? Aí ela chama ele para conversar dentro do carro. E ela é maluca, né? A autoestima dela é muito baixa, inclusive por ela se sujeitar a um relacionamento como esse, porque não é um relacionamento, né? O David oferece migalhas para ela, como muitas mulheres, como muitos homens fazem com as mulheres. E as mulheres muitas vezes se submetem, porque a autoestima delas é baixa, tá? Essa moça também é uma moça problemática, ela tem problemas, e ele também tem, então é aquela coisa, né? A pessoa que fica no relacionamento vazio é porque ela também é, né? Então, é a fome com a vontade de comer, né? Ninguém entra em nada que não tenha a ver com a pessoa, né? Eu sei que num certo momento essa moça joga o carro numa ponte e ela morre. Ela morre, é um acidente, cai, o carro vira, realmente é um acidente feio. Na verdade, ela é um suicídio, tá? Ela quer morrer com ele dentro do carro, né? Porque ela tá muito infeliz, pelas migalhas que ele oferece para ela, tá? É mais ou menos isso. Mas é toda uma questão, é todo um conjunto de coisas que fazem essa mulher ter essa mente, se sujeitar a esse relacionamento e esse homem também ser um homem doente, né? Porque a doença, o doentio é dos dois lados. E só que o David sobrevive ao acidente, só que ele fica totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. O rosto dele fica horrível e ele tem muito dinheiro, mas o dinheiro dele não consegue reconstruir o rosto dele. Ele não consegue ser um homem bonito como ele era antes. Ele fica um homem horrível, fica um monstro, tá? E aí ele começa a viver uma angústia, né? Ele começa a ver o outro lado da história. Né? Ele começa a ver que as pessoas estavam com ele, porque as pessoas somem. Quando ele fica um homem feio né? E angustiado, porque ele se torna um homem angustiado porque ele se apoiava na beleza dele. Ele não tinha mais nada, ele nunca trabalhou nada nele. É um homem vazio, como muitos homens que a gente vê hoje em dia nas artes marciais, então, né? Porque é um culto ao corpo e à beleza impressionante nas artes marciais. Então você vai ver uma série de pessoas assim que nem o David, vazias, completamente vazias, né? Que se acabar a beleza, elas não têm nada. Tanto os homens quanto as mulheres. A gente vive numa sociedade assim de estética, né? Estética vazia. E o David, ele personifica esses personagens que a gente tem na nossa sociedade, né? Porque a gente vive numa sociedade de aparências e não de essência, tá? E aí, o que que acontece? O David entra num processo, porque de repente ele se vê como um homem que não tem mais a beleza em que se apoiar, né? Porque ele se apoiava na beleza e no dinheiro, mas ele tem o dinheiro ainda. Ele ainda tem o dinheiro, então ele tem pessoas ao lado dele, porque se não tivesse dinheiro não teria ninguém, né?
Mas ele começa a ver que no fundo, não existiria nada de verdadeiro na vida dele. Ele constata isso. E aí ele também se apaixona por uma moça e a moça não quer ficar com ele porque ele tá feio, aquela coisa toda, né? Porque os relacionamentos que ele tinha eram superficiais, né? Ninguém gostava dele pelo que ele era, mas pelo que ele, a aparência que ele tinha, né? Aparência, não era por ele, pela aparência e pelo dinheiro dele. Então, de repente, ele se vê sozinho, ele entra em depressão e ele se mata. Ele se mata. Só que o filme é um filme que vai sendo. É um filme de flashbacks, é um filme maluco. É difícil você entender isso, né? Que ele se mata, porque a realidade se mistura com o sonho, com o que ele queria que tivesse acontecido na vida dele. Então, até um certo ponto, é a realidade, de fato, aconteceu com ele. Depois, já é sonho, é devaneio dele, era o que ele queria que tivesse acontecido. Por quê? Porque antes dele se matar, ele entra numa empresa de criogenia e ele paga, né, essa empresa para quando ele morrer, ele quer que o corpo dele seja, né, mantido, porque ele acredita que ele vai ser, né, ele vai conseguir reviver lá na frente. E ele compra um plano na criogenia, ele compra o plano do sonho. O plano do sonho é o seguinte: durante todo o processo que o corpo dele tá lá naquela máquina, né, de congelamento lá da criogenia, ele vai sonhando, ele vai imaginando o que ele queria que tivesse acontecido na vida dele. E o sonho dele parece real, então mistura. Então tem um momento que você não sabe o que é sonho e o que é realidade, mas já é tudo sonho, é tudo sonho. E no final do filme, ele já acorda, e aí ele acorda, né? Aí é no futuro, quando se descobriu, porque até hoje não se sabe como se faz para reviver as pessoas que estão nesse processo da criogenia. As pessoas acreditam que no futuro terá um jeito de reviver as pessoas que morreram e que estão sendo conservadas na criogenia. Então, ele já, no final do filme, nós já estamos nesse momento, né? Que a criogenia, que a ciência descobriu um jeito de reviver esses corpos e eles conseguem reviver o corpo dele. Ele volta, né? Mas ele já está morto, né? Ele é morto no processo da criogenia. Então, e aí ele decide, né? Ele decide acabar, né? Com aquele processo todo de sonho e ter uma vida nova, que aí ele nasce num outro corpo de uma outra criança. Então, é um filme muito interessante, tá? É um filme maluco que é difícil você entender, mas você depois vai entendendo o filme, né? E que vai trazer questões como a beleza, a vaidade, a superficialidade, os relacionamentos superficiais, as consequências do que a gente faz com o outro, que se volta pra gente, as consequências, tudo que a gente faz pro outro, um dia voltará para nós, né? Então, o que aconteceu com ele foi uma consequência do que ele fazia com as pessoas, né? Com a moça, né? Ele sacaneava a moça, sacaneava outra. Então, ele teve uma consequência. O que a gente planta, a gente colhe. A gente vai colher em algum momento da nossa vida, né? Então, ele colheu. E aí, eu acho que esse filme traz muitas discussões. É um filme muito interessante, é um filme que aparentemente parece, não é bobo, é um filme interessante, né? Então ele traz essa questão da superficialidade, da beleza, da angústia, dos relacionamentos. É um filme muito contemporâneo, tem tudo a ver com o que a gente vive, né? Um filme de 2002, mas ele é atemporal, ele é muito atemporal. A gente nunca viveu, né, numa sociedade tão ligada só na aparência, e em que as pessoas entram num vazio profundo, que é o que a gente está vivendo, né? As pessoas canalizam muito só para beleza, por dinheiro, porque tem, e elas entram num vazio muito grande, e por isso elas acabam entrando em seitas, em religiões, né? Elas acabam entrando no processo que eu vi no Aikido, que é uma carência profunda, né? Que o sensei responde tudo para as pessoas. Por quê? Porque é uma carência, as pessoas não conseguem responder as coisas. Elas não aprenderam a responder às suas próprias questões. Então, elas recorrem ao sensei. Sensei responde tudo. É como se fosse Deus no Aikido. Ele é o Deus no Aikido. Então, mas é por quê? Porque é todo um processo de pessoas que realmente não se trabalharam. Né? No Aikido eu vi muito isso.
muito isso. A gente vê nas artes marciais que as pessoas são muito frágeis, né? Os marciais são muito frágeis emocionalmente, psicologicamente. Eles não têm, parece que eles não conseguem responder as próprias perguntas, né? Então eles criam uma dependência emocional com a arte marcial e com o sensei. É doentio, doentio. Então, você vai ver isso muito claro na arte marcial, que é um componente emocional que a pessoa não teve, não desenvolveu, e aí ela se ancora no sensei e na arte marcial. E aí ela joga as frustrações dela, né, as incapacidades dela, tudo na arte marcial, tá? Então, você num dojo, você vai ver a maluquice que é um dojo. Num dojo, você vai ver a maluquice, tá? Então, eu acho que esse filme traz isso. Vários elementos muito interessantes. Legal, assistam o filme. Filme é legal, tá? A trilha sonora é legal. Eu gosto da trilha sonora. É um filme meio pop, meio maluco, né? Meio diferente. Mas ele traz muitos elementos que servem pra gente refletir. Refletir, trazer pra nossa vida, e ele é extremamente atual, ele é o hoje, é o que a gente tá vivendo, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, e o próximo filme, eu não sei se eu vou falar do Sempre ao Meu Lado, do cachorrinho, o Raquito, ou se eu vou falar do Efeito Borboleta, que é um outro filme que eu gosto bastante, tá? Eu vou ver, eu vou pensar. Então, até a próxima, e boa semana para vocês.